Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes. O vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. Começaremos falando das diferentes classificações de fundos imobiliários. Na sequência, elegeremos um desses fundos para trazer um pouco mais de detalhes para vocês. E, por fim, faremos um paralelo entre algumas características de performance desse fundo com algumas variáveis macroeconômicas de mercado. Bom, então vamos lá. De forma geral, qual que é a essência de um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é aquele investimento que gera um retorno através da renda de aluguel e a venda de propriedades. Então, vamos imaginar que um determinado fundo captou recurso para fazer um investimento num shopping ou em imóveis residenciais, alugou o espaço desse shopping ou alugou aqueles imóveis para gerar uma renda de aluguel e, eventualmente, vendeu esses imóveis ao fim de um determinado período. Então, esse é o investimento em imóveis na sua essência, né? Tudo que é diferente disso pode ter alguma relação com o mercado imobiliário, mas não se configura exatamente como um investimento no segmento imobiliário. Bom, vamos lá então, a partir disso, né, fazer algumas considerações e trazer as classificações que existem hoje regulatórias no mercado brasileiro. Eu vou compartilhar a tela com vocês para destacar, né, a primeira classificação de fundos imobiliários, que são chamados fundos de tijolo, FIIs de tijolo, né, ou fundos de investimento imobiliários de tijolos. Esses fundos são subclassificados, ou a gente tem uma segunda classificação dentro dos fundos imobiliários de tijolo, que são os fundos de shopping, os fundos de galpão e os fundos de lajes. E aqui, como eu estava mencionando para vocês, é exatamente um investimento imobiliário, ou seja, esse fundo capta recurso e usa esse recurso para comprar um shopping, para comprar um galpão logístico, para comprar uma laje corporativa, e aí faz o investimento, né, ou faz o aluguel, coloca aquele imóvel para alugar o espaço do shopping, para alugar o espaço do galpão ou para alugar aquele espaço das lajes corporativas para escritórios, para empresas, né? Bom, então esses efetivamente são investimentos imobiliários na sua essência. Mas dentro da classificação na indústria brasileira, tem um segundo tipo de fundo imobiliário, que são os chamados fundos imobiliários de renda, né? Esse, por sua vez, pode ser classificado em fundos imobiliários de renda IPCA+, fundos de renda imobiliários pós-fixados ou híbridos, onde existe uma mescla, uma mistura. Bom, já nesses fundos é completamente diferente a configuração do investimento, porque esses fundos imobiliários de renda, na realidade, eles não são nada mais do que carteiras de renda fixa diversificadas. É claro que essas carteiras têm alguma relação com o mercado imobiliário. Normalmente elas são compostas por CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, coisa que a gente vai deixar para assunto de um outro vídeo, mas que são títulos de renda fixa emitidos com base em lastros de empréstimos que foram concedidos para o setor de construção ou para o setor de imóveis, tá? Então tem sim essa relação, ou seja, o lastro, né, o crédito que lastreia a emissão desses CRIs que compõem as carteiras dos fundos imobiliários de renda são lastros que vêm do mercado imobiliário, mas eles aqui não são investimentos na sua essência, né? Aquele investimento que gera renda de aluguel, ou seja, na sua essência, investimentos imobiliários. Então, essa diferença tem que ficar muito clara, porque quando a gente está tomando uma decisão enquanto investidor, nós temos que entender a característica daquele veículo que compõe a nossa carteira, para que a gente tenha um mínimo de previsibilidade, né, ou que a gente consiga fazer alguma projeção de performance, para que a gente entenda as características de risco, para que a gente entenda como que esse ativo compõe a nossa carteira. E cá entre nós é muito fácil visualizar que são tipos de investimentos bastante diferentes. Quando você faz a alocação num fundo que compra um shopping e aluga o espaço, ou quando você está colocando seu dinheiro numa carteira de títulos de renda fixa, que podem ser IPCA ou pós-fixados. Bom, esses fundos de renda, quando são fundos de renda IPCA+, é que aqueles CRIs têm um fator de remuneração que é o IPCA mais um juro real.
Se for uma carteira de CRIs pós-fixados, aí ele tem um fator de remuneração que está mais atrelado à Selic. E se for um híbrido, ele vai ter um pouco de cada e, eventualmente, ele pode até comprar cotas de alguns outros fundos imobiliários, que aí ele faria um investimento indireto, né? Beleza, pessoal. Bom, vamos agora, então, olhar para um desses fundos de renda para destacar algumas das características. Tá? E aí a gente vai falar de um fundo, pessoal, que é o CVBI. Eu vou compartilhar aqui a tela também com vocês, com o site da gestora responsável pela gestão do CVBI, e eu destaco bastante para vocês que toda vez que a gente vai fazer o investimento num fundo imobiliário, a gente tem que ter cuidado com a qualidade da informação que a gestora proporciona para a gente. Então, todo fundo imobiliário tem lá uma parte de relação com investidores, e se vocês procurarem, vai ter um segmento do site que traz os relatórios de gestão mensais, né? Aqui no caso, então, do CVBI, né? Tem aqui o link, né, de relatórios de gestão. Se a gente clicar nesses relatórios de gestão, vai abrir para a gente um documento, um PDF, que aqui eu já deixei separado para a gente olhar, que é esse aqui, ó. Então, VBI, Real Estate, relatório de gestão do FII VBI CRI, né? Que é o CVBI 11. Legal? O que a gente tem que olhar, o que a gente tem que tomar de cuidado quando a gente está avaliando esse tipo de ativo? Bom, sempre uma primeira informação muito importante, que até ressaltei lá quando a gente estava falando sobre o CADIF, né? Mas o CADIF é um fundo de infraestrutura, aqui a gente está falando de fundo imobiliário. Olha lá, taxa de administração. A taxa de administração do CVBI, no caso, é uma taxa de 1,05% ao ano, com 0,9% repassado ao gestor. Ok, assim está dentro do padrão da indústria, não é uma taxa muito cara e, tão importante quanto, não há taxa de performance. Aqui, só da gente entender um pouco desses níveis de cobrança, a gente já começa a inferir um pouco também no nível de risco do fundo. Pô, mas o que tem a ver a taxa de administração com o nível de risco? É que, normalmente, fundos que são mais caros têm estratégias mais complexas e acabam alocando o recurso em estratégias que também têm um pouco mais de risco, porque essa estratégia tem que proporcionar um retorno que seja suficiente para pagar taxas de administração mais altas, que seja suficiente para remunerar aquela taxa de performance cobrada e ainda assim entregar para o investidor uma performance superior àquela observada em fundos mais conservadores. É claro, a gente tem que alocar o nosso recurso em ativos que têm mais risco, só se o retorno compensar, né? Então, todo fundo imobiliário que tem taxas de administração mais altas e cobram taxas de performance, em geral, tem um perfil de risco um pouquinho maior. Tá? Então, esse é o primeiro ponto bem importante. Bom, vamos lá, dar sequência aqui. Uma outra coisa super relevante quando a gente está falando, então, de alocação em estratégias de crédito é a gente entender o nível de risco de crédito dessa carteira. Né? Bom, olha lá, aqui ele fala que o fundo atua num espectro de crédito amplo, investindo em CRI com baixo risco e rentabilidade atrativa. Vamos deixar a rentabilidade atrativa meio de lado, né? Mas focar aqui na informação que é muito importante, que é essa do CRI com baixo risco. A gente também tem que ter muito claro, né, na nossa cabeça que não é a mesma coisa você colocar dinheiro no fundo A, IPCA+, né, fundo imobiliário A, IPCA+, de renda, e no fundo B, porque eles podem ter uma carteira de CRIs com um perfil de risco completamente diferente. Um pode ser composto por CRIs que tem um perfil de crédito mais conservador, CRIs mais seguros, o outro pode ser um fundo que tem alocação em CRIs que tem um perfil de crédito muito mais arriscado. Então, não é tudo a mesma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está navegando em cenários de juros muito altos, isso leva a mais inadimplência, em cenários como o que a gente tem vivido, né, de problema com as lojas americanas, que contaminou todo o mercado de crédito. Então, muito cuidado com a seleção, não é tudo a mesma coisa, né? Bom, vamos lá, dar sequência para mais algumas informações importantes. Ele traz aqui um pouco desses parâmetros de risco, né? E ele destaca aqui que o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência. Isso também é algo que nos dá informação de qualidade de gestão, qualidade de seleção, porque não é um fundo tão novo. Então, se ele tem um histórico sem inadimplência, isso é uma informação bastante positiva, tá? Bom, vamos dar sequência um pouquinho mais. Aqui ele mostra, né, a evolução da cota, como é que está mais ou menos ali as distribuições.
Lembrando também, informação importante, que todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% dos seus ganhos por semestre e essas distribuições são isentas de tributação, isentas de imposto de renda. Isso é uma grande vantagem tributária dos fundos imobiliários. Já o ganho de capital, se tem uma valorização de cota, aí não, tem 20% de incidência de imposto. Tá? Bom, então, só para destacar isso, mas vamos lá. Ó. Teve aqui uma evolução na distribuição, que depois eu vou chamar a atenção para alguns outros aspectos, tá? Para vocês. Legal, legal. O que eu quero destacar para vocês, pessoal? Liquidez, ok? Fundo negociado em bolsa, um dos principais. Olha lá, essa distribuição aqui por indexador. Vou até dar um pouco de zoom aqui. Deixa eu voltar para cá. Olha aqui como que é o gráfico, essa pizza. Então, 84% desse fundo é alocado em ativos IPCA e 16% em ativos CDI. Então, se você está olhando, né, ou considerando colocar esse fundo na sua carteira, onde que ele encaixaria? É na classe dos pós-fixados? Não, é na classe de inflação. Ou seja, se você quer aumentar a sua exposição à inflação para gerar uma proteção contra o IPCA, para pegar um movimento de marcação a mercado favorável, você pode comprar um Tesouro IPCA+, você pode comprar um CDB IPCA, mas você pode também fazer a alocação num veículo como esse. Ele é fundamentalmente uma carteira de renda fixa de inflação, IPCA+, então ele cabe, ele serve para esse propósito, tá? Bom, vamos lá, olhar aqui, distribuição por rating, super importante também, ainda mais se a gente está buscando alocação num ativo que tem um perfil de crédito um pouco mais conservador, então olha como é a distribuição por rating, né? O rating é aquela nota de crédito, é a nota que nos traz o dado sobre se esse ativo possui um maior ou menor risco de crédito, ativos de renda fixa, né? Títulos de renda fixa. Bom, então olha lá, 10% dessa carteira é composta por títulos AAA, 5% AA, 8% Single A, e aí a grande maioria, 52%, pelo A-, né? E para fechar aqui embaixo, um BBB, ou seja, a nota, a classificação de crédito mais baixa que existe aqui é o BBB. Isso realmente se configura como uma carteira que tem um nível de risco de crédito mais baixo, né? Ou seja, uma carteira um pouco mais conservadora, tá? Então, esses alguns aspectos muito, muito relevantes e têm que ser observados. Bom, e agora, vamos fazer um pouquinho do link do comportamento da cota desse fundo, de nível de distribuição recebido, com algumas variáveis de mercado, tá? Bom, dado que se trata de um fundo composto por uma carteira IPCA+, a primeira variável que interfere muito no rendimento, na rentabilidade, na distribuição desse fundo, obviamente, é o próprio IPCA, né? E aí eu vou trazer uma outra informação para vocês, que é mostrar como é que foi a evolução do IPCA ao longo dos meses de 2022 e 2023. Então, 2022, um ano de inflação muito, muito pressionada, olha como é que foi o mês a mês, né? Mas em julho, agosto e setembro, houve um período de deflação importante por conta de algumas decisões na esfera política, né? E olha lá, julho menos 0,68, agosto menos 0,36 e setembro menos 0,29. Depois entrou no positivo de novo e agora, no início de 2023, né, 0,53, 0,84, 0,71 e 0,61. Mas vamos entender como esses meses de deflação impactaram a performance do fundo. E aí eu separei aqui um outro link, que é no site do Status Invest, busquei lá CVBI 11 e vou mostrar para vocês como que evoluiu a distribuição de rendimentos desse fundo. Olha como em 2022 ele vinha, né, em maio, é a barrinha laranja aqui, em maio 1,50, junho 1,50, aí julho caiu um pouco, agora vem os meses de deflação, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro saiu no patamar lá em junho de 1,50 para pagar em outubro e novembro alguma coisa perto de 0,66. Normalmente o rendimento do fundo imobiliário ele representa ou reflete a inflação com uma defasagem de mais ou menos uns 2 meses, tá? Então, aquela deflação de julho pegou de forma assim mais efetiva o fundo a partir de setembro, e depois veio outubro e novembro, que aí
era, né, refletindo a inflação de agosto e setembro. Depois, em dezembro, começou a subir um pouco, em janeiro normalizou acima de R$ 1 o rendimento, né, por cota desse fundo, e aí agora mais ou menos se manteve nesses patamares. Em maio pagou 1,05, né, o que sobre uma cota aqui que está sendo negociada de 84,59, a gente está falando de mais ou menos 1,3% no mês, né, de rentabilidade isenta. Então, isso bem importante, a gente fazer esse paralelo, ou seja, se a gente tem uma perspectiva de inflação cedendo, arrefecendo muito, aí é de se esperar que os rendimentos do fundo também caiam acompanhando essa inflação. Bom, mas não só os rendimentos, o comportamento ou o preço dos ativos da carteira também interferem no valor da cota. E aí a gente puxa isso a partir da observação da valorização ou desvalorização dos ativos IPCA+. E a gente sabe que título de renda fixa, toda vez que os juros caem, ele se valoriza, e toda vez que os juros sobem, ele se desvaloriza. Então a gente pode usar como uma proxy os tesouros IPCA+, para tentar minimamente ali antecipar um pouco do que vai acontecer com esses fundos imobiliários que possuem uma carteira de renda fixa IPCA+. Ou seja, se você acha que o juro real vai cair, o Tesouro IPCA+ vai se valorizar, e esses ativos aqui de renda fixa tendem a acompanhar um pouco esse movimento. E vice-versa, né? Se você acha que os juros vão subir, o juro real, aí os tesouros IPCA+ se desvalorizariam. Aqui a gente deveria ver alguma coisa semelhante. Bom, então, olha que a hora que a gente busca, né, informação do histórico de preços e taxas do IPCA+, olha aqui como o preço, né, ele veio mais ou menos aqui desde março de 2021, que esse Tesouro IPCA+ estava 2,124, até aqui um pouquinho final de fevereiro de 2023, como ele caiu, né, de 2,124 para 1,890. Isso que aqui tem o carrego do IPCA sendo considerado. Isso aqui reflete a inflação do período, que não foi baixa, né? Bom, quando a gente olha para o CDBI, se a gente pega o gráfico de 5 anos, aqui fevereiro de 2021 até agora, teve uma queda também bem importante, né? Ele saiu de 110 mais ou menos para alguma coisa perto de 89, 20, 25% de queda, maior do que no Tesouro IPCA, mas a gente tem que lembrar que aqui não tem o fator inflação, porque ele distribui no rendimento, então aqui seria só pela marcação a mercado. É por isso que aqui o impacto que a gente vê, a queda é um pouquinho menor, né? Aqui a gente está vendo uma queda de mais ou menos uns 10%, do fundo foi mais de 20%. Mas porque aqui, de novo, tem o carrego do IPCA, e aqui não, porque ele está distribuindo renda. Se a gente colocasse a renda aqui junto, aí a queda não teria sido tão pronunciada. Então, olha como, se a gente espera, né, uma valorização dos títulos IPCA+, o fundo imobiliário de renda, que é composto por títulos também IPCA+, mas de crédito privado, ele tende a refletir um pouco desse comportamento. Então, olha como a gente entende, né, a distribuição de rendimento. Nesse caso, pela dinâmica da inflação, IPCA+, e comportamento ali, ganho de capital, valorização ou desvalorização da cota, pela marcação a mercado do que está acontecendo no mercado de renda fixa IPCA+. Perfeito, pessoal? Bom, não deixem de se inscrever no nosso canal, toca no sininho para receber as notificações de novos conteúdos, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.